Olá, pessoal! Então, voltamos aí. Todo mundo já desenhou no caderno, bonitinho, a partícula viral, tá? E aí, vamos falar um pouco aí sobre os constituintes. Primeiro, nesse caso aqui, como é o influenza vírus, tá? Que é o vírus aí da gripe, ele é configurado como um retrovírus. Então, indicando aqui o ácido nucleico, seria o RNA, ok? Essas bolinhas aqui, ó, no entorno, formando essa capinha no entorno do RNA, é o capsídeo, que é o envoltório proteico. Em 3, que seria a junção de 1 e 2, nucleocapsídeo, cada pecinha, cada bolinha dessa aqui, que a gente fala, cada monômero, é como se fosse cada tijolinho que forma o capsídeo, é chamado ali de capsômero, tá bom? E número 5, o envelope proteico, aqui, ó, com essa, o envelope aqui é lipídico, formado por 2 camadas lipídicas. Em 6, nós temos as espículas. Essas espículas, pessoal, elas são constituídas aí por glicoproteínas, lipídios, e elas são importantes porque lembra daquele reconhecimento que o vírus, ele é bem específico para cada célula hospedeira? Então, esse reconhecimento, ele é feito a partir dessa ligação da espícula com alguns componentes da membrana plasmática da célula hospedeira. Então, é como se a espícula fosse a chavinha, tá? A chavinha que o vírus tem, que em contato com constituintes da membrana plasmática do hospedeiro vai possibilitar o quê? A entrada da partícula viral na célula hospedeira. Processo de infecção. Ó, que bonitinho, né? Aqui, ó, mostrando então a imagem, olha o capsídeo com os capsômeros. E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, tem um tanto de bolinha, tá vendo? São os capsômeros. Uma gracinha. Bonitinho, né? Entretanto, perigoso. Em relação às formas virais, queridos, temos diversas formas virais. A morfologia, olha que imagens bonitas que a professora separou. Bacteriófago, que seria aquele vírus que infecta a partícula viral, o adenovírus, HIV, vírus da raiva, o coronavírus, que você liga a televisão, tá lá a imagem dele, dando um tapa na sua cara, não é? Então, assim, os vírus têm uma morfologia muito variável. Fagos ou bacteriófagos, como eu falei, são aqueles que parasitam o quê? Bactérias, professora, isso mesmo. E eles fazem esse processo de reconhecimento fixando ali na parede celular bacteriana e perfurando ali a sua parede e injeta o seu DNA, como se fosse assim uma seringa. Olha só, isso daqui, aí é a hora que vocês fazem, uau! Isso daqui seria a célula bacteriana e nós temos diversas partículas virais, diversos fagos, né? É como se essa capa aqui proteica, né, fosse um constituinte que possibilita a injeção, tá? A injeção, a entrada, como se fosse uma seringuinha, ele dá aquela sentadinha, tá? E injeta aqui o DNA dentro dessa célula bacteriana. Uma vez que ele esteja dentro da célula, ele vai ter o quê? Enzimas, proteínas, uma série de coisas que são capazes de atuar na replicação viral, tá? O único vírus, gente, pode replicar milhões de novas partículas ali em horas, certo? E isso daqui é importante. Se tá em vermelho é porque é importante, então anota aí no seu caderno. Vou esperar. Pega aí seu caderno. São 5 etapas, tá? De multiplicação viral. Então, olha só. A replicação viral, ela acontece em 5 etapas. Primeiro, adsorção. Segundo, penetração.
Terceiro, biossíntese. Quarto, maturação. E, por fim, liberação. Adsorção, o que é isso? Adsorver é o contato, é o tate-a-tate, é o contatinho ali, ó, aquela ligação que ocorre entre as espículas do vírus, né? Ou entre ali aquela cauda do fago, enfim, a parede ali, a membrana da célula hospedeira. É como se ficasse um coladinho no outro. Tá? Então, não pode sair penetrando uma vez, não. Tem que ter aquele reconhecimento. Lembra? Existe ali a especificidade viral. Então, o primeiro passo seria essa adsorção. É onde você vai ter o reconhecimento, onde o vírus vai lá, a partícula viral, ela não vai sair entrando em qualquer lugar não, meu filho. Ela tem que reconhecer, ela tem que saber se ali que é o lugar certo para poder entrar, tá? Então, aprende isso na sua vida. Tem que ter o tate-a-tate antes, tá? O contatinho ali, aquela adsorção. Imaginou? Então, tá bom. Penetração é a penetração do quê? Do DNA, tá bom? A penetração do DNA na célula hospedeira. Biossíntese, uma vez que o DNA viral esteja, ou o RNA viral esteja ali em contato, né, com o citoplasma da célula hospedeira, começa a biossíntese, começa a síntese, a produção de quê, professora? Dos constituintes virais, tá? Constituintes virais, proteínas e a replicação do ácido nucleico ali do DNA viral. Maturação, quando você tem um encaixe entre essas pecinhas que foram constituídas, e liberação quando os vírus estão prontos, né? As partículas virais estão prontas e podem ser liberadas para o ambiente. Simples e fácil desse jeito. Olha aqui. No caso de bacteriófagos, nós temos aqui 2 ciclos, lítico e lisogênico. Olha aqui, a primeira etapa é o tate-a-tate, o reconhecimento, a adsorção. Depois, penetração. Uma vez que esteja aqui, né, em contato com a célula hospedeira do citoplasma, isso daqui é o DNA viral, tá vendo em rosa? Vocês estão vendo aqui? Presta atenção, como mosca não, tá? Então, aqui, ó, o DNA viral. Ocorreu a penetração, vem a terceira etapa, biossíntese. Começa a constituir aqui, ó, a reproduzir as proteínas virais para formar novos fagos, tá? E o DNA viral. E, por fim, liberação, certo? Então, nós temos aqui o ciclo. Qual que é a diferença do ciclo lítico e lisogênico? Lítico, então anota aí no seu caderno também, pelo amor de Jesus, que você está aqui para estudar. Lítico está associado com lise. O que é lise? Quebra. Entendeu? Lítico está associado com lise e lise indica quebra. O ciclo lítico é aquele no qual ocorre aqui, né, depois aqui da produção, enfim, das partículas virais, ocorre aqui esse rompimento da célula bacteriana de forma mais rápida, tá? Ele libera aqui, entra o DNA, sintetiza novas partículas virais e libera ela para o ambiente através dessa quebra, desse rompimento da célula bacteriana. Lisogênico, gene, está associado com o quê? Recombinação gênica. Então, olha aqui. Ocorre a adsorção, penetração, aí tá aqui dentro, né, o DNA viral, tá? O DNA viral tá aqui dentro. E aí, o que acontece? Uma recombinação gênica. Olha aqui, ó, o DNA viral, ele é recombinado com o DNA bacteriano. É como se ele ficasse ali escondidinho, tá? Fazendo uma analogia aí. É como se aquele DNA viral recombinasse com o DNA ali
do fago, né, e utilizasse ali aquela bactéria, ela é como se não tivesse ativado essa questão da biossíntese de imediato, tá? Essa bactéria, ela vai continuar o seu metabolismo normal, nutrindo, fazendo digestão, respiração e reproduzindo. Só que qual que é a diferença, amores? À medida que essa bactéria for reproduzindo, ela vai replicando o quê? O DNA viral. Espertinho, né? Então, aqui, ele utiliza da reprodução no lisogênico, a partir de uma recombinação gênica, utiliza aqui a reprodução bacteriana para multiplicar aí o seu DNA. Simples e fácil deste jeito, tá? Vírus animal, então. Vamos pensar nos vírus animais. As únicas diferenças, assim, nós temos ainda as etapas, tá bem? Que nós falamos, adsorção, penetração, biossíntese, maturação, liberação. Nós temos algumas diferenças em relação ao fago. Se você entendeu o ciclo de fago, fica fácil de entender do vírus animal. Vamos lá. Nós temos alguns vírus animais que tem aquele envelope, tá? Que é o tipo envelopado, que tem ali aquela membrana lipídica, tá? Com aquelas espículas, e aí eles podem entrar fundindo o seu envelope com a membrana plasmática da célula. Já aqueles que não têm o envelope entram na célula por endocitose. Na aula passada a gente falou sobre endocitose, aquele processo de entrada de partículas dentro da célula. Entrada, citose, cadê? Citose, né? Célula. Aqui nós temos, então, os dois exemplos. Olha só, nós temos aqui, né, um exemplo de penetração do vírus por pinocitose. Então, tem aqui, ó, ele vem se aproximando, rola aqui o processo de adsorção, o tete-a-tete, o contato, né? A ligação química para ver se tem uma reação, para ver se tem química para poder penetrar, tá? Teve aqui, ocorreu, reconheceu, e aí ele entra naquela célula, tem a penetração. Nesse outro caso, olha que coisa mais maravilhosa do universo. Isso daqui, gente, a diferença desse do exemplo B aqui, que é o herpes vírus, é porque ele tem a presença desse envelope aqui, ó. Ó que bonitinho, né? Uma gracinha. É um envelope lipídico. Esse envelope, ele tem a mesma constituição da membrana plasmática, tá? Aí ele vem aqui, ó, se funde, fusão, se funde, junta, tá? Com a membrana plasmática e aí possibilita a entrada. Então, a diferença aí seria em relação ao processo de penetração do vírus. Uma vez que tem a penetração, ocorre a fase de desnudamento. Meu amor, o que é desnudar? O que é desnudamento? O que é desnudamento? Pensa no seu dia a dia, tá? Tá lá, né? Aí vai ter o processo de desnudamento. O que é isso? Tirar aquele revestimento, certo? Então, o desnudamento nada mais é do que a quebra daquele capsídeo. O que é capsídeo, professora? É aquela capa, Jesus, aquela capa de proteína que protege o DNA, entendeu? Então, vamos lá. Quebrou, desnudou, tirou aquela capa, tirou o revestimento que protege o DNA. Por quê? Ele entrou aqui, olha aqui, ó. Diferente do fagus, tá vendo? O vírus animal, ele entra com capsídeo e tudo mais, tá? Ele entra com tudo aqui, ó. Desse jeito. E aqui você precisa, então, né, para que haja a replicação do DNA viral, ele tem que estar em contato com o citoplasma. E aí você tem o desnudamento. Ó que lindo, desnudar, tirar essa capa de proteína. Uma vez que esse DNA aí esteja, né, em contato aí com o citoplasma, então vai ter o processo de biossíntese, tá? Vai ter o processo de biossíntese aí dos constituintes virais. Depois tem a junção desse DNA viral com as proteínas do capsídeo, né, que a gente chama aí de processo de maturação.
E, por fim, a liberação. Então, olha aqui, fase 1, reconhecimento, adsorção, né? Tem aqui essa adsorção. Penetração, desnudamento, tira aqui essa capa aqui do capsídeo, né? Bonitinho. Replicação viral, aqui, ó, biossíntese, tá? Maturação e liberação. E aí a liberação pode acontecer de duas formas, e presta atenção nisso. Ela pode acontecer por lise, quando quebra, rompe aquela célula, ou ela pode ocorrer por brotamento, e presta atenção nisso. Quando esse vírus ele sai por brotamento, ele leva um pedacinho da membrana plasmática do hospedeiro com ele. E é esse pedacinho de membrana plasmática que sai com esse vírus aqui, ó, que sai com esse vírus, tá vendo? Essa membrana plasmática do hospedeiro que forma um envelope e que vai ajudar no novo processo infeccioso, porque aí o espertinho chega aqui, ó, com esse envelope que tem a mesma característica ali, que tem uma origem na membrana plasmática do hospedeiro, e fica mais fácil de quê? Entrar. Ah, moleque. Então, a replicação dos vírus animais: adsorção, penetração, desnudamento, biossíntese, maturação e liberação. Certo? Vamos dar mais uma pausa. Para cada fase, apresente aí a diferença entre o ciclo, né, de bacteriófagos e vírus animais. Mais 15 minutos e daqui a pouco a gente volta.